Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa. Eu já me sinto filho da casa. Comecei aqui aos pouquinhos e nesse momento tão delicado a todos nós, que todos nós estamos inseridos, eles vão nos colocando trabalhos e responsabilidades tão grandes que é a que hoje nós vamos estar aqui juntos, proferindo, discutindo e falando a respeito. O assunto dessa noite é um assunto que ou alguém já conviveu, ou alguém já passou na sua família, ou alguém vai passar. E o tema é: prefiro viver, suicídio não. É um tema bastante delicado, é um tema bastante abrangente. Infelizmente, é um tema bastante atual. Não deveria ser, mas infelizmente, as últimas informações que nós temos de quase 1 milhão de pessoas tomando a atitude dos suicídios anual, nos deixa todos muito preocupados. E nós, responsáveis hoje, vivendo a doutrina espírita, buscando esse autoconhecimento, temos a responsabilidade sim, de alertar a todos, de colocar todos novamente na mesma caminhada e na mesma jornada. Eu vou me servir de um material que eu recebi, graciosamente, das mãos da Beth, e ele diz, eu tirei lá algumas pérolas importantes para a gente começar nosso bate-papo. Ele começa dizendo: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Allan Kardec nos diz, no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo 14, do item 14, a calma e a resignação, adquiridas de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra qualquer loucura ou o próprio ato do suicídio. Tenho certeza que grande parte dos senhores que nos ouvem e todos os internautas que vão ver a live posterior já ouviram ou já estudaram ou estudam o Evangelho. Então esse material está inserido lá no capítulo 5, tá? No item 14. Vale a pena repassar os olhinhos. Mais uma pérola importante para a gente começar o nosso bate-papo. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais. E a vida continua plena, além da morte do corpo físico. Esses dados, essas informações que estão inseridas em todas as bases doutrinárias kardecianas, nos mostram de várias formas que, por mais que as pessoas, por mais que nós possamos tentar algo contra o nosso próprio corpo físico, nós podemos até destruir o nosso corpo físico, mas a vida continua. E para quem já passou, ou alguém que esteja ouvindo e pensa em fazer, reflita, analise, não vale a pena, continue. Um questionamento poderia nos passar à cabeça e dizendo: quais são os motivos que as pessoas cometem suicídio? Eu enumerei alguns. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. São eles: materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência e maus tratos, abusos de todo tipo, de toda ordem, a pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência e o abandono familiar,
perdas afetivas, alcoolismo, drogadição, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Como vocês podem ver, é uma quantidade de situações que todos nós podemos estar inseridos. Todos nós já passamos por algo parecido. Todos nós já ficamos envoltos em alguma situação, hora a perda do ente querido, hora do desemprego, hora do desamor, hora de achar que estou abandonada, que ninguém gosta de mim. Então tomemos cuidado com esses pequenos detalhes, que começa com uma melancolia que nos invade. Uma melancolia que não passa, um mal-estar terrível. Depois, isso se agrava um pouquinho mais. E um pouquinho mais. E quando vamos ver, estamos num setor de um fator delicado, que é o depressivo e depressão. Quando isso bater a porta, ou um pouquinho antes, presta atenção aos sinais. Grita, pede ajuda. Porque eu tenho certeza que a solidariedade é tão grande, mais que vocês possam imaginar, e vocês não ficarão sem ajuda. Primeiro porque tem Deus. E Deus não criou nenhum de nós para passar por isso, ou mesmo para tirar nossas vidas. Ninguém disse que estar aqui seria um mar de rosas. Ninguém disse que estar no planeta Terra, vivendo essa jornada, essa caminhada, seria só flores. São flores, mas tem espinhos. Mas saibamos aproveitar as flores. Saibamos plantar as sementes que nos são dados, os talentos divinos, para que nós possamos ter dias melhores. O grande bacana, a grande oportunidade que todos nós temos hoje, por exemplo, é estarmos dentro de um templo espírita, é poder receber esse manancial, não meu, porque eu copilei, estudei, fui buscar um monte de informações, mas todo esse manancial que aquele cara chamado decodificador Allan Kardec se preocupou lá atrás, em 1856, em trazer para todos nós respostas, precisamente 1018 perguntas e respostas, para que a gente possa continuar a caminhada, para que a gente possa perdurar perante as turbulências, os altos e baixos. Vale a pena ficar. Fica conosco. Falando já do livro dos Espíritos, deixa eu fazer uma pergunta. Todos aqui conhecem o livro dos Espíritos? Levanta a mão para mim ver. Quem estuda, já estudou? Deixa eu ver. Legal. Uma parte ainda não conhece. É fundamental o estudo do livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que o Centro Espírita aqui deve ter um curso online, alguma coisa. Procurem na saída da secretaria, porque é fundamental para que vocês tenham as respostas que tanto anseiam nos seus corações. E eu tenho certeza que tem gente nessa plateia que possa ter passado por dificuldades lá atrás, e quando conheceu a miúde, aprofundou nos estudos de Kardec, o livro dos Espíritos e o Evangelho, encontrou inúmeras respostas, e hoje vive bem melhor do que era antes. Se nós nos aprofundarmos na questão 943 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas e respostas. Se nós formos na questão 943, ela nos convida a refletir sobre o tema. E ela diz: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Vamos repetir? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? Essa foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E os espíritos gentilmente responderam assim: são 3 formas que acontece. Uma, o efeito da ociosidade, a falta de fé e muitas vezes da saciedade. Vamos traduzir um pouquinho para facilitar. O efeito da ociosidade. A ociosidade, o ócio,
não significa que, eu estou aposentado, eu estou parado, eu estou no meio do processo da pandemia, então eu estou ocioso também. Mas aqui é um convite a todos nós a refletirmos que é o contrário que o Allan Kardec nos pede a chamada. Essa ociosidade que ele diz aqui, assim, é a falta do trabalho útil. E onde você encontrou isso? Na questão 675 desta mesma obra. Vamos ler juntos. Perguntado Allan Kardec aos espíritos: só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, quando eu deixo de ser útil, de uma forma geral, à sociedade, às ações sociais no geral, à casa espírita, eu a estou inserindo nesse processo de ociosidade. Fiquemos atentos para que a gente não cometa esse erro. Aí ele diz também a falta de fé. Muitas vezes a desesperança bate à nossa porta. São tantos infortúnios, são tantas problemáticas, tantas dificuldades que nos visitam, que a gente acha que para mim deu. Não quero mais continuar. Aqui eu desço. E será que é assim que nós devemos agir? Será que é assim que nós devemos fazer com a nossa vida? Vida essa com tanta esperança pela frente, com tantas coisas boas pela frente. Eu tenho certeza, se cada um daqui pudesse me contar um motivo que faz você viver e sorrir, vocês vão me dar tantas coisas boas. E é esse o propósito dessa noite. Lembrarmos de quais são as nossas responsabilidades, lembrarmos do que a gente tem feito de bom, do que a gente já construiu, e não do que não deu certo. Não deu certo? Vamos refazer. Não deu certo de novo? A gente já errou uma vez, errou duas vezes? Vamos corrigir. E vamos nos aprimorar, e vamos crescer, e vamos nos evoluir. Vamos nos dar as mãos para que a gente possa suplantar aquela diversidade. Mas ele diz também que além da ociosidade, a falta de fé, muitas vezes é a saciedade que nos faz mal. E o que é a saciedade? A saciedade é quando eu, por exemplo, abuso em demasia da gula. A gula é uma saciedade. Eu preciso de alguma coisa para me alimentar, para me manter o meu corpo físico, mas eu abuso. É só um chocolatinho, mas é um chocolatinho hoje, um chocolatinho amanhã, um chocolatinho depois da manhã, e quando eu vou ver, estou dependente do chocolate. Por exemplo, quando eu começo a beber só um traguinho, é só um traguinho, é só um aperitivo, como a gente costuma dizer, mas o aperitivo é hoje, o aperitivo é amanhã, o aperitivo é depois da manhã, e quando eu vou ver, eu tenho um vício que eu administrei. O vício do próprio materialismo, quando eu tenho algum poder material e eu tenho aquela saciedade de eu preciso ir para o shopping, eu preciso sair, eu preciso gastar, eu preciso ver gente. Não estou dizendo que está errado, é a forma como a gente age involuntariamente. Outra, o sexo desregrado. O sexo é bom e é importante, mas o desregramento do sexo torna-se uma saciedade. Então é esse convite que Kardec, que os espíritos explicam. Toda vez que eu infiro, que eu estou inserido na ociosidade, na falta da fé, muitas vezes a saciedade, eu acabo criando essa situação de desconforto para o meu próprio espírito. Para aquele que exerce as suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido. E suas aptidões naturais. O trabalho não tem nada de árido. E a sua vida se escoa com sua rapidez e suporta as suas vicissitudes. Com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em sua vista a felicidade mais sólida e durável que esperava. Então, cabe aí a todos nós, na questão 943, olharmos um pouquinho para todos nós e buscarmos o que nós estamos fazendo, como estamos tendo nesse comportamento, como é que anda o meu nível de fé, como é que eu estou sendo, será que eu estou sendo ocioso?
Nesse momento de pandemia, que eu estou muitas vezes recluso, ou estou um pouquinho trabalhando, ou estou na minha casa, como eu estou sendo como um trabalhador útil? Eu que estou no movimento espírita, o que eu tenho feito para ajudar alguém, para auxiliar alguém? Mas como que eu vou ajudar? É muito difícil, é complicado, eu não sei como. A casa espírita precisa de voluntários, foi falado agora, precisamos de psicólogos para ajudar. Mas eu tenho certeza que tem outros movimentos enormes que todos nós podemos nos inserir e participar para poder sair dessa ociosidade, para a gente se sentir verdadeiramente útil. Porque quando a gente começa a ser útil para a sociedade e para com todos, a gente sente uma felicidade tão grande, tão plena, que não cabe em nossos corações. Nós sentimos verdadeiramente pessoas felizes, pessoas úteis. Mas dá para ser feliz dessa forma? Vocês não imaginam. Vocês não imaginam. É fabuloso. No Livro dos Espíritos, questão 944, que é a seguinte, diz: o homem tem direito de dispor a sua própria vida? Os Espíritos dizem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Sério isso, né? Bom, Manuel Filomeno Miranda, já desencarnado, nos dá algumas características, como lidar com quando a gente tem alguém por próximo de nós, que está envolto nesse processo, pensando em suicidar, pensando, não estou bem, estou desesperançoso, para mim não tem mais condições. Então, ele diz assim: devemos conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato além-túmulo. Ou seja, não adianta você acabar com o seu corpo físico, a vida continua. Devemos conscientizar das dores que macerarão os familiares, porque os familiares sofrem muito, e muitos se sentem envergonhados quando perguntado qual foi a causa da morte da pessoa, e a pessoa tem medo de falar: ah, foi um suicídio. Bom, o método salutar para diminuir a incidência dessa solução insondável. Dialogue com as pessoas sempre de forma bondosa e paciente. Sugira a eles para dar um pouco mais de tempo. Vamos juntos construir esse momento. Me dá a oportunidade de te ajudar. Vamos, o que você precisa? Vamos fazer o curso de escutatória, porque às vezes as pessoas estão pertinho da gente e a gente não imagina que ela está sofrendo. Eu falava há pouco ali que 2 anos atrás, numa festa de jovens, eu fui levar o meu filho e uns amigos a uma festa, e estava lá uma das meninas que eu vi crescer junto com todos eles. 19 anos, foi comentar na nossa cidade. Participou da festa, brincou, dançou. Quando terminou, já tinha deixado uma carta de punho à sua mãe. E chegando em casa, não pensou 2 vezes. Ouvia aquelas vozes diárias e noturnas, abriu a janela e se atirou. Então, às vezes, a pessoa está do nosso lado, gritando, no olhar, desesperado, precisando de um apoio, não de bebida, não de algo mais. E eu acho que as máscaras têm nos dado uma qualidade muito diferente nesse novo momento da pandemia, porque está nos fazendo olhar nos fundos dos olhos. A gente consegue saber, é como eu dizia assim, a gente está lendo o Espírito. Eu estou lendo o que está acontecendo. Está tudo bem? Tá. Mas está bem? Tá. Esse não está nem completo. Vamos procurar, se realmente eu tenho interesse, se eu quero ser útil, vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, vamos auxiliar. Estimule, sempre que possível, a valorização pessoal. Esse é Manuel Filomeno falando. Evite oferecer bases ilusórias. Ah, isso vai passar, fica tranquilo, isso é bobagem. Isso não resolve. Nesse momento precisamos pegar nas mãos, precisamos auxiliar. Eu vou precisar correr porque o tempo é rapidinho. Para que vocês possam entender a importância do Livro dos Espíritos, eu deixei uma historinha, porque se eu vier aqui e não contar a história, não vai ter graça. Eu deixei uma história verídica. Um jovem, na capital da França, estava num momento muito áureo. Trabalhava na melhor encardenadora e tinha um bom salário.
jovem, saúde perfeita, estava ali no momento mais propício da sua vida. E ele encontra então uma jovenzinha que chamava-se Antoinette. Antoinette, ao trocar os olhares com esse jovem, se apaixona. E ele por Antoinette. Tudo transcorria da melhor forma possível, como se realmente a mão de Deus estivesse naquele casal. Passado alguns meses, o jovem então resolve pedir Antoinette em casamento. E ela assim o aceita. Monta a sua casa, o seu lar, felizes, ele trabalhando, ela trabalhando, mas não dá 6 meses, Antoinette contrai uma doença, um enfermo terrível, que não dá mais 2, 3 meses, faz com que Antoinette venha a desencarnar. Aquele jovem que era feliz, contente, que tinha um bom emprego, não consegue lidar com essa dor. Desesperado, só pensava numa coisa: para mim, a minha vida não tem mais valor. Para mim, acabou. E ele então começou a se embriagar. Todo dia ele bebia para curar aquela dor do ente querido que partira. Não satisfeito, como ele bebia todo dia, ele chegava atrasado no serviço todo dia. E o patrão avisou uma vez, avisou 2 vezes, avisou a 3ª vez e convidou ele a ficar em casa. Não precisa vir. Então ele comete um segundo momento, ele já fica desempregado e embriagado. Fustigado com a falta de fé, com a falta de esperança, ele incorre na questão 943. Ele começa a beber, ele perde o emprego, ele não tem esperança em mais nada, só uma única ideia persistia na sua cabeça: eu vou me matar. E assim poderei encontrar com a minha amada. E aí ele começa a pensar todos os dias de que forma ele poderia morrer, de que forma ele poderia acabar com a vida dele. E ele lembrou que próximo à sua casa, no rio Sena, havia uma ponte. E ele pensou: se eu for até a ponte e me atirar, com certeza eu irei morrer. Por quê? Ele não sabia nadar. Então a certeza dele se atirar, ninguém ia dar tempo de salvá-lo. Mas ao mesmo tempo o orgulho ferido pensava assim: eu tenho que fazer isso um dia, horário que ninguém me veja, porque eu ainda tenho vergonha. E aí ele se programou para aquele dia e horário, para que ele pudesse acometer o suicídio. E eis que ele vai indo em direção à ponte. E quando ele chega em cima, no meio da ponte, que ele dá aquela última suspirada, ele põe a mão sobre a ponte, para o apoio, para o corpo subir. Quando ele põe uma mão e a outra mão vai encostar, algo duro estava sobre a ponte, porque a luz estava um pouco escura, ele esperou que aquela luz não pudesse visualizá-lo, e quando ele põe a mão na capa de um livro, duro, um tanto úmido por causa do sereno. Ele estranhou aquele livro, abriu, pegou o livro e abriu, e dizia no livro simplesmente o seguinte: minutinho. Este livro salvou a minha vida. E ele, perplexo com aquela informação, pensou: como esse livro salvou minha vida? E ele deu uma nova chance. Provavelmente a espiritualidade amiga que nos cuidam, os anjos guardiões que nos zelam, falou: pensa nisso. E esse jovem volta para sua casa. Nessa noite ele não bebeu. Ele pegou o livro, que era o livro dos Espíritos, e começa a ler perguntas e respostas. Dias após, ele leu o livro todo. Ele devorou o livro. Não satisfeito, ele simplesmente resolveu mandar esse livro, ele encadernou esse livro e devolveu esse livro numa outra situação dentro da cidade da França para Allan Kardec. Allan Kardec vinha atravessando um momento bastante difícil. Ele estava um pouco desacreditado, o movimento começara a se dividir, as pessoas queriam mudar um pouquinho o contexto do espiritismo, e ele estava se perguntando se teria valido a pena tanto investimento dele para com a sociedade francesa e para com o mundo. Diz que Allan Kardec estava no quarto, acolhido, quietinho, quando de repente um portador bate à porta da sua casa. Gabi, ou Amélie Gabrielle Boudot, esposa de nosso querido Allan Kardec, gentilmente abre a porta e recebe então um envelope. E quando pega o envelope, endereçado a Allan Kardec, ela não pensou 2 vezes, vai até o quarto, pede licença e entrega a mão de Allan Kardec.
Kardec, por sua vez, abre o envelope e recebe o Livro dos Espíritos numa capa linda, moderna, com a seguinte frase: Senhor Allan Kardec, esse Livro dos Espíritos salvou também a minha vida. Continue o seu trabalho. Para vocês verem que não passa nada desapercebido ao olhar de Deus e da espiritualidade amiga. Para fechar o nosso tema dessa noite. Todo mundo conhece Haroldo Dutra Dias? Sim ou não? Sim, hoje é aniversário dele, tá? Então, assim, parafraseando Haroldo Dutra Dias, eu acho muito bacana a sua fala. Ele nos diz o seguinte: valorização da vida. Talvez você que nos ouça, você que nos vê, possa achar que está desamparado. Talvez você pensou em sair da vida, desistir. Mas eu sinto muito, preciso lhe avisar, você não vai morrer. Você pode destruir o seu corpo, você pode estraçalhar seu corpo, acabar com ele, mas a sua vida, não. Você vai continuar vivo. E isto é um estímulo para você ficar. Fica conosco. O problema que você está vivendo, todos nós, vai passar. Vai passar. O problema seu pode ser igual a muitos que estão do seu lado. Só que eles não falam, não comentam. Aprenda a olhar para o lado. Não é uma caminhada individual. Estamos todos no mesmo barco, inseridos na mesma jornada, com o mesmo propósito de sermos felizes, dentro do que é possível. Ouça mais. Procure ajuda, grite se for necessário. Você vai ver o poder da solidariedade envolto a você. Abra os olhos. Pensa nisto. Abra os olhos. Não abandone a caminhada. Ergue a cabeça. Dê as mãos a mim. Dê as mãos ao teu vizinho, ao teu familiar, ao teu pai, à tua mãe. Olha para o lado. Você não está só. Continue vivendo. E nós todos iremos chegar lá. Por isso, não desista. Fica comigo. Esse era o nosso recadinho a todos vocês. Que essa pequena fala, demonstração, possa de alguma forma ter ajudado alguém em particular. Não sei. Mas eu quero dizer para você o seguinte: desde que me passaram esse tema para desenvolver, eu falava há pouco com os diretores da casa, quase todos os dias, alguém me ligou, alguém me pediu ajuda. Hoje mesmo, quando soube que eu estaria aqui, me disse: me ajuda. Minha filha passou a noite toda dizendo que quer dar o fim na vida dela. Me ajuda. E eu tenho certeza que muitos dos senhores, pode ser que com esse que a gente ouviu, com o que Kardec nos conta, pode ser daqui em diante a mão amiga, o olhar carinhoso, a mão afetuosa, o ombro, que todos anseiam e precisam que nós façamos nossa parte. O meu muito obrigado.